Estamos de volta com o programa da tarde. Agora 4h16, estamos de volta com o programa da tarde, falando para a Jovem Pan M1020 Maceió, Rádio Cultura de Arapiraca, Correio do Sertão, em Santana do Ipanema. Abrindo a sala de entrevista para receber a professora, pedagoga, Jucinei Carvalho Santana, ela que é professora do Centro de Educação da UFAL. Vamos falar como educar as crianças e jovens em tempos de Twitter e Facebook. Olha, enquanto eu estou aqui abrindo a entrevista, eu estou na internet, buscando um arquivo. A professora está tweetando no telefone para mandar uma mensagem para pessoas interessadas em ouvir a entrevista, para dizer onde é a entrevista. Já pensou em tempo real isso, professora? Quanto isso faz parte da nossa vida, né? Bom dia, boa tarde, né? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Agradeço a minha colega Sandra Paz por ter me oportunizado isso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o mundo da internet, né? Como ela vem interferindo na qualidade da educação, na qualidade da vida das pessoas também, né? E se a gente não entender esse tempo moderno, vai dizer assim, rapaz, mas que apresentador mais mal educado. Ele falando no microfone, olhando para o computador e passando uma mensagem. Aí do outro lado, eita, que professora mais mal educada, tá prestes a dar entrevista, ainda está ali no telefone, passando a mensagem. Isso é tempo moderno, professora? É assim que funciona. As pessoas têm que estar ligadas em 3.000 versões, hein? Na verdade, não, né? O ideal é que a gente consiga ser inteiro. Cada coisa em cada seu coisa, tempo, né? Em cada coisa no seu tempo. Mas se eu estou aqui para falar de como a internet pode servir para ter um mundo melhor, a gente precisa socializar essas coisas, né? Inclusive, é por isso que eu parei no tempo para fazer isso, justamente para poder fazer com que mais pessoas pensem sobre isso, porque muita gente não reflete sobre isso, apenas vive, né? Do jeito que a banda toca e segue os seus dias normalmente, sem pensar nas vantagens, desvantagens, do que esse mundo virtual carrega, né, pra gente. Eu já vi duas situações que eu achei assim, uma coisa assim, tão interessante, mas ao mesmo tempo ridícula. E comentei até com minha mulher, estava com os filhos, né? Uma foi no circo, outra foi num parque de diversão. Sim. Aí estava o pai com um notebook no circo, e o menino perguntava uma coisa a ele, queria que ele participasse ali do palhaço com a brincadeira, e o pai aqui no notebook. Nem aí. Para ficar no notebook, era melhor ficar em casa, né? Na verdade, esse é um problema muito sério, porque assim, o próprio adulto, ele dá um modelo errado para a criança, né? Então, a criança que está em formação, que ainda precisa de orientação, precisa de um cuidado especial até para fazer qualquer coisa, né? Principalmente fora de casa, e o adulto ainda consegue, ao invés de educar, ele acaba deseducando em determinadas situações, né? Então, eu posso falar assim como é que eu pensei de fazer esse momento e aí você vai... Claro. A primeira grande questão é realmente não limitar o uso, né? Mas não limitar o uso. Disciplinar esse uso, ok? Porque a gente não pode impedir que crianças, adolescentes e os próprios adultos, né, tenham contato com a ferramenta, com a internet. É de extrema importância no mundo que a gente vive hoje, com toda a tecnologia a nosso favor, que a gente saiba fazer uso dela. Mas uso com sentido, né? Por isso que eu falei da questão da disciplina. Como tudo na vida, a gente precisa ter disciplina também para fazer uso dessa ferramenta. E qual é a diferença entre não limitar, mas disciplinar? Bom, se você limita, dizem que para cada desejo tem uma lei, né? Aliás, as leis começaram a surgir por conta das leis, dos desejos, né, do ser humano.
Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, quando a gente diz para a criança ou para o adolescente que vai cortar a internet ou que vai cortar a mesada. Não é só com a internet, limite, não. né? Esse tipo de corte, que a gente chama de limitação, né? Não é entendido, não é internalizado pela criança. É internalizado como punição, né? Então, a primeira coisa é não tratar a internet, deixar de ter o acesso à internet como punição, como meio de punir por algo que a criança ou adolescente deixou de fazer. Não atendeu, desrespeitou, então não é por aí, né? Mas de fazer com que ele perceba a diferença entre fazer uso e fazer uso consentido. Quando usar, quando não usar. De dar autonomia para que ele saiba fazer uso sem ter esse momento de restrição, de bloqueio. Uhum. Porque isso isso não tem nada de educativo nesse ato. Né? Não estamos falando de quantidade, mas de qualidade. Você pode qualidade passar 4 horas na internet e não aproveitar nada, absolutamente nada. E as crianças, elas não sabem fazer, elas não têm essa dimensão ainda do que pode, do que não pode, quanto pode, né? Então, é o adulto que precisa, o pai, a mãe, o professor, que precisa fazer esse tipo de construção mesmo, de autonomia, né? Tem que dar... E hoje em dia é fácil fazer isso, né? O YouTube, ele consegue ter essa possibilidade da gente... Meu sobrinho, por exemplo, tem já vídeos que ele cantando, tocando lá no YouTube. Isso dá uma satisfação grande para o adolescente. Mas não expõe muito a vida da pessoa? Não... Essa questão da exposição tem a ver também com as limitações que a própria ferramenta exige, né? Que o, vamos dizer assim, o consumidor, né? Que somos nós, ele tenha que fazer, né? Uma opção. Você pode expor, como pode privar. Uhum. Né? Tem uma idade limite, uma idade de credenciamento, de iniciação a essas ferramentas? É aconselhável ter uma idade assim? Não, o que é aconselhável mesmo é o equilíbrio, né? Então, assim, uma família que, por exemplo, já tem o uso do computador em casa desde que a mãe está ainda gestando, né? Ainda o bebê ainda está na barriga dela. Provavelmente essa criança vai ter contato com a internet muito cedo. Até na hora de amamentar, a mãe vai estar lá tentando ocupar a sua mente, enfim, tentar fazer outras coisas na internet, além da amamentação, no período de licença. Então a criança acaba entrando nesse ritmo do adulto. E isso é muito bom, não é ruim. Agora a criança pode confundir. Por exemplo, ela está amamentando e está na internet. Não, eu estou então, exagerando, mas acontece isso, né? Com essa história de iPad, com equipamentos cada vez mais acessíveis, por exemplo, internet no celular. Então fica muito mais fácil e ágil a comunicação, né? Agora a criança precisa perceber, a partir da mediação do adulto, até onde ela pode ir, como ela tem que ir, quais os cuidados que ela deve ter, e isso só o adulto pode fazer, pode guiar, né? Assim como jogos eletrônicos, né, você pode participar de uma realidade virtual sem se ferir, pelo menos, falo fisicamente, mentalmente eu não tenho como avaliar agora, mas já vejo que tem muitos problemas, por exemplo, de jogos violentos, de encontros de comunidades, né, com violência nas ruas. Dá para a gente avaliar mentalmente como fica um cidadão que ele invariavelmente abusa e é abusado do instrumento, da plataforma dessa novidade eletrônica? Alguns filmes, né, já apontam essa discussão e já trazem essa dura realidade, assim, de que a violência e a agressão, elas residem muito no comportamento do sujeito que fica isolado e tem a sua inteligência estimulada por esse aparato tecnológico, né? E existe mesmo, né? Que a gente chama que é o uso da faca que pode servir para cortar um legume ou esfaquear alguém, né? A internet também tem esse problema. E assim como a internet, os jogos eletrônicos, enfim, todo o acervo de uma lan house pode servir para o sujeito via extrapolar a fantasia e ir para a realidade. São modelos. De novo, o papel da família é muito importante de estar nesse momento guiando, orientando,
dando carinho, sabe, dando assistência, favorecendo outras formas de diversão e de lazer, teatro, algum tipo de esporte, que force, né, que estimule a criança a perceber outras relações e outras formas de vida, né? No final, são ferramentas fundamentais para a Sim. formação, enfim, instrumento de formação, Isso. mas que devem ser vigiadas, né? Vigiados. Essa palavra um adolescente odeia, se sentir vigiado, né? Ele tem pavor, né, de ter sua individualidade atacada, né? Mas a vigília, né, a vigilância não deve ser de você estar aqui no computador e alguém está aqui atrás olhando o que você está fazendo. Que é, né? Quem, não é quem, isso, sei lá. né? Mas de conversar, de ter diálogo, de propor outras situações externas, sair de casa com esse sujeito, brincar com essa criança, fazer com que ela perceba que exista muito mais do que muito mais a descobrir, né? E não ficar tão isolada no mundo virtual. A senhora falou que é preciso disciplinar, né, o tempo de uso, não limitar, que não é bom o computador ou a televisão no quarto. Não aconselho. Teria que ficar num ambiente assim, social da casa. Isso. Né, onde todos possam circular naquele ambiente. Um gabinete, ou na própria sala, um espaço que seja de uso comum, inclusive até para a criança ou adolescente aprender a dividir, né, partilhar, porque de fato e assim, hoje a cultura é do consumismo, né? Uma televisão em cada quarto, um computador para cada um, né? As famílias mais avantajadas financeiramente, elas fazem isso, elas acham que estão garantindo a autonomia e o sucesso de cada filho, munindo eles de toda essa parafernália. Mas, de fato, se a gente para pensar no conceito do que é colaborar, né, então a gente precisaria ter um outro modelo aí. Uma televisão só para todo mundo ficar junto, um computador só para a gente dividir o horário de cada um, de acordo com sua necessidade, de acordo com o seu tempo. E não colocar isso como premiação nem punição, porque são duas coisas muito erradas, né? Agora você pode porque você tirou uma nota boa, ou agora você não pode porque você tirou uma nota ruim. E aí funciona como isso, então? Se é uma coisa, um objeto do desejo, o menino mais gosta daquilo. Sim. Então, se você não tirar uma nota boa, você não vai à praia, nem vai usar o computador, nem vai... Né? E aí, qual é a alternativa? Faz aí de novo a pergunta, Bom, não entendi. O menino não vai bem na escola. Sim. E ele adora andar de bicicleta e está no computador. Então o pai diz, olha, uma semana sem o computador, sem a bicicleta. Está errado? Qual é a alternativa dele? Eu acho que é questionar o sujeito do que ele acha. Por que ele teve um rendimento ruim, né? Colocar a responsabilidade sobre ele, né? Por que a nota foi ruim, o que faltou, o que eu preciso fazer. Abrir o diálogo. Na verdade, não tem receita. Eu não estou aqui para dar receita porque eu não tenho receita, nem filho tenho, né? Eu estou falando de coisas que eu percebo, de erros que eu percebo, de equívocos que eu percebo como usuária, como consumidora, como produtora de conhecimento na internet. Eu vejo muito isso, assim, de que as pessoas têm uma relação doentia quando não entendem o que estão fazendo e por que estão ali, né? No momento que você entende o sentido, você é como uma regra. Você vai fazer uso da regra quando você vê o sentido dela, né? Por exemplo, uma lei de trânsito. Você sabe que se você ultrapassar o sinal, você pode ter seu carro batido, você pode pagar multa, enfim. Aí você simplesmente para no sinal vermelho e espera o sinal abrir. A vida impõe regras pra gente conviver, né? Um código bastante antigo social, né? O boi sabe aonde arromba a cerca, né? Isso. Mas isso serve para todos. Quando você pergunta na condição de entrevistador, de pai, você tem esse problema, tem tido essa dificuldade de conduzir, de como limitar? Não, acho que é social, isso todo mundo problema, sente né? isso, né? E a verdade é que a gente quer contribuir. Como fazer? Porque a gente diz assim, olha, não pode limitar, você tem que disciplinar. E a gente fala do amadurecimento do uso, mas a criança não tem um amadurecimento do uso. Qual é a alternativa? E ainda temos um problema gravíssimo que é
o estilo de cada pai e de cada mãe, né? Porque isso também interfere muito no modelo. Às vezes o pai diz assim, não quero que você fume, e ele fuma 2 maços, né? Não quero que você arrume seu quarto, e o pai chega tirando sapato, jogando, enfim, senta para comer e não lava as mãos. Então, assim, a criança vai observando esses exemplos e vai incorporando. Não faço o que eu faço. Vai incorporando no seu jeito de ser também, e aí revida. Mas você é isso, mas você é aquilo. Porque é uma forma dela se defender contra coisas que ela não entende. Por que está sendo cobrada e se o outro faz diferente. E se, por um lado... A mesma coisa na escola. Às vezes o professor não lê. Às vezes o professor não sabe fazer uso da internet. E aí, portanto, não usa a internet em sala. E aí acha que é um monstro, que é um problema, que não educa, enfim. Aí começa a criar a internet como se fosse realmente um vilão da história. Né? Muito pai e mãe também, né? Ou avô, ou avó. Sim. Você tira a personalidade da criança no momento em que ela é questionadora, né? Isso. Ele não quer ser questionado, ele quer ter a última palavra. E você tira a oportunidade de dar personalidade ao seu filho, né? Então, eu acho que o problema se resolve na medida em que as pessoas envolvidas sentam e conversam sobre. O que está acontecendo, o que houve, o que você se propõe. Eu estou aqui para lhe dar o suporte. Você acha interessante a internet ser desligada? Por quê? Não? Como? Com condições para que ele consiga sozinho vencer suas próprias limitações. E o uso consentido tem razão de ser, porque tudo na vida precisa ser consentido, não pode ser de qualquer forma, né? Então, o pai que, por exemplo, dá um notebook para uma criança ou adolescente de presente de aniversário, precisa ter esse momento, esse ritual mesmo, de como usar, quando usar, do cuidado com o equipamento, né? Com os acessos, né? Ficar de olho, monitorar mesmo com quem o filho conversa, quem são seus amigos virtuais, porque as crianças precisam desse monitoramento. Quais são as armadilhas desse momento? São de várias naturezas, né? A primeira delas é deixar a criança livre, achando que pode tudo a qualquer hora do dia ou da noite, né? Então, quando eu falei da questão da limitação e da disciplina, é até essa rotina mesmo diária de casa. Assim como brincar, como estudar, tudo tem que ser de forma equilibrada, né? A gente não pode impedir que uma criança brinque, mas a gente pode dizer quando que ela pode brincar, quando que ela tem que levar a sério a sua escola, os seus estudos, suas tarefas. Quando que ela pode também ter acesso à internet, acesso à televisão. Então, a internet, na verdade, ela entra como mais uma, vamos dizer assim, uma estratégia de aprendizagem, considerando nesse sentido que eu estou falando de ter sentido, o uso com sentido. Agora, se o pai ou a mãe, ou o adulto que cuida da criança, né, ou até na escola, essa criança faz uso de forma desregrada, por exemplo, em horário de aula, com o professor lá na frente, tentando, chamar a atenção dele, e ele aqui, no canto, com o equipamento ligado, o iPod, o celular, ou o próprio notebook, iPad também, né? Ele fica realmente dividido, e nessa divisão ele não sabe a quem dá atenção, e acaba dando atenção a quem não cobra absolutamente nada, porque a internet está ali acessível, não tem nada que possa impedi-la de chegar onde ela quer. Né? E isso pode também ilustrar assim, um comportamento, eu diria, de resposta aos pais, em que as crianças, ou até mesmo adolescentes, podem adotar, dizendo: meu filho é muito quieto, ele chega em casa, estuda e depois fica na internet. Agora ninguém sabe o que ele está fazendo na internet, está programando um desafio entre torcidas. Né? Eu já ouvi de várias mães, amigas minhas que já têm filho, né, que já está com o computador no quarto, inclusive minhas irmãs, né, tem filhos, e eu não tenho, mas tenho sobrinhos que vivem na internet depois que chega da escola, e é impressionante como esse estar em casa tranquiliza os pais, né? Porque não está na rua. Pelo menos não está em casa, né? Tranquiliza nesse sentido de saber que está ali, que está guardadinho no seu canto, sem correr risco nenhum no mundo lá fora, né? Mas ele está em casa, mas está no mundo lá fora. Mas o mundo virtual, né? é mundo perigoso também, cheio de perigo, né? Essa história do computador no quarto,
eu particularmente não recomendo, né? Por uma questão mesmo de qualidade de vida, né? Nem computador, nem televisão. Eu acho que são dois grandes erros, inclusive qualquer arquiteto com sensibilidade, um engenheiro, alguém que projete uma casa, vai sugerir para que nenhum aparelho eletrônico seja colocado no quarto, porque fere o princípio da qualidade do sono. E se você interfere no seu sono, você vai interferir no seu dia, né? Durante a noite e depois durante o dia. Uhum. Então, a internet não é aconselhável, nenhum computador, nada que tenha luz, né? Que seja colocado no quarto, com áudio, com som, nada, absolutamente nada. Porque, de fato, a qualidade do sono vai caindo e a dispersão vai aumentando. E o desinteresse pelas coisas lá fora também, porque quanto mais tempo você fica conectado, você vai perdendo contato, vai se isolando, vai tendo problemas de se relacionar com as pessoas do seu mundo real, né? Então, eu particularmente, é até contraditório, né? Eu estar aqui falando disso, porque quem me conhece me chama de autista virtual. O tanto que eu fico no computador e sou realmente viciada na internet. E é por isso, por mim mesma que eu estou aqui para falar disso. Porque, embora eu seja viciada, eu tenho controle da situação, né? Eu sei quando ela interfere na minha produtividade, mas eu sou adulta, eu já tenho formação. Eu já tenho personalidade formada, já construí minha identidade, já tenho uma carreira consolidada, mas criança e adolescente não. Não. E você vai fazer a pesquisa, você vai se atualizar da notícia. Vai entrar no site de gênero, enfim, né? E quando for lazer também. Não, e assim, eu tenho um blog, então eu preciso atualizar, eu preciso fazer leitura dos blogs das pessoas que eu também sigo, eu tenho um Facebook para atualizar, eu tenho um projeto de extensão que eu preciso o tempo inteiro estar conectada para receber mensagens, para enviar mensagens. Então, todas as minhas atividades acabam favorecendo que eu fique mais tempo no computador e, portanto, na internet. Mas isso não desqualifica a minha vida real e meus contatos reais, eles estão preservados. Mas a criança e o adolescente, ele não tem esse nível de autonomia ainda para se guiar. Então, ele se dispersa. Então, quanto mais tempo ele fica conectado, mais ele foge da escola, dos interesses, dos compromissos reais. E isso favorece uma série de consequências, inclusive o estímulo à sua timidez, né? Porque as pessoas mais tímidas é que ficam mais tempo conectadas. Né? Isso está provado. Ele pode criar ali um perfil, né? Isso, aí ele cria um mundo de fantasias, de coisas que nem fazem parte da vida dele. Então ele pode ser espirituoso, ele pode ser o engraçado, que está o tempo inteiro em busca de piadas. É uma forma de se relacionar, é uma forma de atrair atenção sobre si. Mas na vida real ele não tem essa capacidade de ser admirado, enfim. Então, toda essa farsa, essa fantasia que ele incorpora no mundo virtual, ele acaba acreditando que aquilo ali é ele, né? Que ele também é aquilo ali. E isso é muito perigoso, porque, inclusive, a questão do bullying virtual, né? Que a gente já tem também situações de bullying na internet, também derivam dessa dificuldade da pessoa com baixa estima, com timidez, com poucos amigos e poucas chances, né, de ter contato direto com pessoas. Elas podem ser vítimas de bullying, sim, porque elas estão sendo estimuladas pela ferramenta e imagina, né, no mundo virtual, onde tudo teria que ser prazer e tudo maravilhoso, de repente Ele encara a verdade, a realidade dos fatos, né? Isso. E quando ele sai disso aí, ele pode gerar um contraste na vida dele, ele não suportar aquela aí ele situação. Aí ele se isola mais. Então, assim, a minha ideia é que os pais, eles precisam ficar muito atentos para o comportamento do filho, né? Desde perceber mesmo o grau de timidez, de acanhamento, de isolamento, muitas horas sozinho, né? Então tem que chamar, tem que estimular, tem que propor atividades fora de casa, inclusive forçar mesmo para ele sair, né? Para tomar banho, para se alimentar. Estabelecer uma rotina que a internet não seja o vilão da história, né? E assim como na escola também, né? Então, os
professores fazem muito mau uso ainda da internet. Então, a Até criança por conta pode se afastar da realidade por conta dessa Isso. realidade virtual. Isso. E na escola também, né? Veja, eu não estou aqui defendendo a ideia de que a internet é o inimigo, né? O vilão da história. Eu estou dizendo que o nível de convivência na família, a forma como a criança convive, como a adolescente convive na família, a forma como ela se relaciona com os colegas na escola, com os professores, com o espaço escolar, com as outras instituições que ela tem acesso, de esporte, de lazer, de cultura, essas relações precisam ser dinamizadas, né? E a escola precisa, por exemplo, superar o modelo tradicional, né? E incorporar a internet, o Facebook, o Twitter, em sala de aula, em situações didáticas, a serviço de pesquisas, a serviço de interação, a serviço da língua portuguesa, de melhoria na escrita, de estímulo à leitura, de fomento à sensibilidade, porque é uma grande ferramenta, né? A gente tem uma gama de vídeos interessantíssimos que as crianças precisam ter acesso. Né, e que estão postados livremente na internet. E que se for de forma presencial, talvez jamais ele tenha alcançado, né? Assim, a menos que a escola tenha um estúdio, de áudio e vídeo, e que as crianças possam produzir também, postar na internet. Eu acho que se o pai coloca a situação para o filho dessa forma, ele vai entender que ele é parte do processo, e não alguém que vai ser mandado e comandado e subjugado, né? Tá certo. Conversamos com a professora Jucinei Carvalho Santana, pedagoga e professora do Centro de Educação da UFAL. Falou sobre como educar crianças e jovens em tempos de Twitter e Facebook. Obrigado, professora. Muito obrigada a vocês. E, por favor, eu quero esse endereço para postar logo no meu blog. 4h43. A última parte do programa da tarde tem oferecimento de Nutrivita.